Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto bem conhecido, aquele ciclo frustrante da autossabotagem. A ideia é entender por que isso acontece e, o mais importante, como é que se pode lidar com isso. Bom, para começar, vamos pensar numa pergunta que, olha, acho que muita gente já se fez, né? Por que a gente continua repetindo certos comportamentos, mesmo querendo desesperadamente parar e sabendo que eles nos fazem mal? E as consequências disso não são brincadeira. Como a fonte que a gente analisou deixa bem claro, essas inconsistências podem literalmente comprometer tudo, tanto a vida profissional quanto a pessoal. O estrago pode ser grande. Ok, para a gente conseguir entender a autossabotagem, o primeiríssimo passo é olhar para dentro, explorar o conceito do eu. Afinal de contas, como é que se pode entender o auto da sabotagem sem antes saber quem é esse eu, não é mesmo? A fonte que estamos usando aponta uma coisa bem interessante. Quando se pergunta para alguém quem é você, as respostas costumam ser bem superficiais. Falar sou engenheiro ou tenho 30 anos não vai na raiz da questão. Isso são só rótulos, coordenadas que nos localizam no mundo. E aqui que está o pulo do gato. A distinção fundamental é essa. O que realmente define uma pessoa são seus traços essenciais. Se ela é impulsiva, introvertida, empática ou ansiosa. É isso que define quem alguém é de verdade, lá no fundo. E é nesse ponto que a ideia central de toda essa análise se revela. A autossabotagem não é, veja bem, uma falha de caráter. Na verdade, é um conflito. Um conflito entre esse eu fundamental e o mundo que nos cerca. Ou seja, aquela sensação de estar se autossabotando aparece quando o eu de uma pessoa é colocado num contexto que vai totalmente contra a sua natureza. É como um choque entre quem se é e onde se está. Vamos pegar um exemplo prático que a fonte nos dá. Pensa numa pessoa que tem um traço bem impossível e decide que vai parar de beber. Agora, se essa pessoa vive num contexto cercada de amigos que estão sempre festejando com álcool, a inconsistência é quase certa. E o resultado? Aquela sensação de, puxa, estou me sabotando de novo. E olha, o mesmo padrão se aplica a alguém que se distrai com facilidade. Tentar estudar com a mesa toda bagunçada, o celular apitando do lado, isso cria um conflito direto com o objetivo de se concentrar. E o resultado, mais uma vez, é aquela frustração de sentir que está se auto-sabotando. Então, o ponto crucial de tudo isso pode ser resumido numa fórmula bem simples, mas muito poderosa. A interação entre quem uma pessoa é, ou seja, o eu, e o ambiente onde ela está inserida, o contexto, é o que vai determinar o resultado final. Certo, agora que a gente já entendeu a raiz do problema, vamos para o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Vamos falar sobre o poder do autoconhecimento. A solução começa com um mergulho para dentro. Para resolver esse conflito entre o eu e o contexto, o primeiro passo é sair do piloto automático e começar a se questionar de verdade. E a fonte sugere um número impressionante, que uma maioria esmagadora, tipo 99% das pessoas, vive nesse modo automático, sem nunca parar para fazer uma reflexão mais profunda sobre si mesma. Fazer perguntas fundamentais como essas que estão aí é o começo do processo. É o ponto de partida para sair do piloto automático e começar a se entender melhor. E o simples fato de começar esse processo de autocompreensão já coloca a pessoa numa enorme vantagem. Fica à frente da maioria que, infelizmente, vai continuar repetindo os mesmos padrões de autossabotagem. Ok, com uma compreensão melhor sobre esse eu, o foco agora muda para outra parte da equação. O ambiente, o contexto. A grande sacada é projetar o ambiente para que ele jogue a favor das metas e dos traços pessoais, em vez de lutar contra eles. É sobre criar um contexto onde o fazer a coisa certa seja o caminho mais fácil e não o mais difícil. A mudança é fundamental. É sair de uma existência passiva, onde o contexto simplesmente dita as ações, para uma vida ativa, com intenção. Uma vida onde um ambiente é desenhado para favorecer quem a pessoa é de verdade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Até que ponto as nossas vidas são só uma reação automática ao ambiente? E até que ponto a gente está de fato no controle, projetando um contexto que nos permite florescer de verdade? Fica aí a questão.